physiologically men and women are different, sir. There is no debate about it. Equality is not about physics. Oh my God, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. E aí, pessoal? Camina Samurai Pin na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma coisa, um vídeo que eu vi, que vocês vão estar vendo aí também. Na verdade, vocês viram aí no comecinho do vídeo que eu coloquei e tal. Em que a Pandorinha fala, tipo, fisiologicamente falando, homens e Pandorinhas são diferentes, mas a gente está aqui falando sobre oportunidade, estamos falando aqui sobre igualdade jurídica e coisa e tal, blá, 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 sabe aquela coisa de sempre? E assim, primeiramente, analisando bem superficialmente o que ela está falando, até parece uma coisa razoável. Tipo, nós somos diferentes fisiologicamente falando, tudo bem, beleza. Só que aqui a gente tá falando de, a gente quer aqui a igualdade e oportunidade. Nós estamos falando de igualdade e oportunidade intelectual. Aí você já começa a ver aquele negocinho, você começa a ver aquele quezinho, sabe? Começa a surgir aquela interrogação na tua cabeça, faz plim. E blá, 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 blá. E aí eu fiquei pensando o seguinte, é uma coisa que realmente, se não me engano, quem já falou sobre isso foi o Coruja, o Raccoon e o Dom Sandro. Que é o fato de que, essa igualdade, beleza, essa igualdade vai até onde? Porque, tipo, oportunidade intelectual, mas oportunidade intelectual e trabalhista, jurídica, aonde? Até onde vai isso? Porque, como eu já falei aqui no canal, e é uma das coisas que eu levo por causa da minha moralidade, é o fato de que eu não tenho problema com Pandorinha trabalhar, com Pandorinha estudar, fazer acontecer. A grande questão é, primeiramente, se assumir a responsabilidade das merdas que tá fazendo e de que se você focar no seu trabalho, coisa e tal, você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para fazer outras coisas. Se a pessoa aceita isso, coisa que eu já falei até no outro vídeo, que os caras, um dos motivos do carreirismo do homem ser muito menos nocivo que o carreirismo das Pandorinhas é o fato de que os caras aceitam a consequência de ser um carreirista, e elas não, muitas vezes, é que assim, pode fazer acontecer. Se você aceitar as consequências e a responsabilidade, não tem problema. O problema é que, número 1, a maioria das Pandorinhas não aceita as consequências. Você pode ver muitas e muitas Pandorinhas, e é uma coisa que vocês vão ver, já faço até essa previsão, uma coisa que vocês vão ver muito daqui pra frente, nessa transição da quarta pra quinta onda, já que a gente ainda tá no finalzinho da quarta, entrando na transição pra quinta onda. A sexta onda ainda tá muito longe, mas não vai tardar não. Então nesse meio de transição, é que daqui pra frente vocês vão ver muitas Pandorinhas reclamando que elas gastaram a vida por nada, que viveram por nada. E que o trabalho não trouxe felicidade, de que as benéfices do Femimimi não lhe trouxeram a felicidade. Só que elas vão culpar, mas é essa sociedade, é patriarcada, e blá blá blá, e tal. E sobre o que essa Pandorinha falou, tipo, a igualdade intelectual e jurídica e algumas outras coisas, até aonde? Porque não adianta nada querer essas coisas se, em número 1,
só vai até onde convém a você, até onde convém a elas. Se essa igualdade jurídica e intelectual, trabalhista, coisa só vai até onde convém a elas, até onde é bom a elas. Porque uma coisa que você vai ver é que assim, essa história de igualdade salarial, igualdade de empregos, igualdade trabalhista, igualdade jurídica, só vai naqueles pedaços do vasto mundo trabalhista menos nocivos à vida humana. Menos nocivos à vida humana. Trabalhando em escritórios, coisa e tal, blá 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 blá. Não que trabalhar em escritório não seja nocivo ao ser humano, é nocivo à cabeça, porque muitas vezes ficar lendo aquelas planilhas, fazendo acontecendo, cansa. Uma coisa que eu descobri recentemente é que leitura é uma atividade extremamente cansativa para o cérebro. O pessoal fala, leia muito, coisa e tal. Não, você tem que ler na medida, porque leitura cansa o cérebro. Porque além de ele fazer todos os paranauês que ele faz naturalmente, ele tem que ler, entender, processar aquelas informações, absorver e guardar. Isso cansa muito. Por isso que isso é até uma coisa que eu aprendi lendo a BNT, coisa da BNT, os motivos disso, tipo, um bom trabalho, ele não tem muito texto, ele não pode ter muito texto, porque é maçante. Se você puder explicar com pouco ou quase nenhum texto, excelente. E no que tange as pandorinhas aqui, essa igualdade jurídica, essa igualdade trabalhista, esta igualdade intelectual só vai até onde convém. Você não consegue levantar um saco de 90 quilos. Não conseguem mesmo. Mas um dos discursos mais ditos pelas pandorinhas foi que elas poderiam fazer qualquer coisa que um cara fizesse de salto alto. E número 2, que elas precisavam tanto de um cara quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Mas isso aí é do femimimi radical, é do femimimi liberal, o femimimi real não é assim. Tá. Você finge que me engana e eu finjo que acredito. Porque as matriarcas do femimimi, elas deixaram suas marcas em todas as vertentes, entre aspas. Porque uma coisa é você exigir igualdade em um local mais ou menos não nocivo ao ser humano no geral. Como um escritório, trabalhos que interagem com humanos, máquinas e algumas outras coisas aqui e ali. Mas é diferente, isso não difere do fato de que elas não brigam por igualdade em outras áreas. Mas isso aí o nosso corpo não aguenta, biologicamente falando, não conseguimos fazer isso. Então você está entrando em contradição. Porque uma das bases do feminismo foi o fato de que a igualdade entre homens e pandorinhas. Isso foi pregado durante mais de, se eu não me engano, isso começou lá por volta de 1970, 80, eu não lembro. Mas numa estimativa isso já está sendo pregado há mais ou menos 50 anos. São mais de 2 gerações. São mais de 2 gerações com isso sendo pregado o tempo todo. Isso não é igualdade, isso é privilegiamento. Porque no momento em que você coloca esta igualdade somente nos pontos em que o perigo não é tão grande, mas você rejeita essa igualdade nos pontos onde é mais nocivo, onde além do estresse psicológico, você tem o estresse físico, 1000 vezes maior do que você teria num escritório, você teria numa agência, fazendo sei lá o quê, trabalhando no pesado, fazendo e acontecendo. Isso não é igualdade. Vocês querem igualdade
para trabalhar nos ambientes, coisa e tal, beleza. Mas vocês vão também automaticamente vão também ter que querer lá naqueles pontos onde você pode morrer a qualquer momento. Ser lenhador. Sabia, lá nos Estados Unidos, se não me engano, lenhador é a segunda profissão mais perigosa de lá, já que 1 de cada 100 mil lenhadores morre. E acredite, isso numa estimativa de trabalho é muita coisa, já que existem milhares e milhares de lenhadores. Sendo que até é engraçado pensar, né? A profissão mais perigosa em porcentagem, a profissão mais perigosa lá nos Estados Unidos é ser presidente. Pois uma boa quantidade deles morreu tendo sua vida encerrada. A vida deles foi ceifada. Uma grande quantidade de presidentes, contando períodos democráticos ou não, morreram de ceifamento. A pessoa pagou o CPF ali. Mas voltando aqui a historinha, beleza, vocês querem isso, mas por que não querem naquele outro lugar? Igualdade salarial, coisa e tal. Mas assim, o QI médio dos caras, se eu não me engano, é 5 pontos a mais. O QI médio dos homens é 5 pontos a mais maior. 5 pontos a mais maior. Nossa, que... Isso aí já é hipérbole já. 5 pontos... É 5 pontos maior. Ou seja, se são 5 pontos maior, são 5 pontos a mais em quantitativo de trabalho, são 5 pontos a mais em qualidade de trabalho e principalmente são 5 pontos a mais de vontade de querer ter mais grana. Porque uma coisa que eu já falei no vídeo anterior, não sei se já saiu, mas estatisticamente falando, os homens trabalham muito mais que as pandorinhas. Os caras que fizeram o estudo, eles tentam falar uma maquiagem, tipo, elas querem cuidar de casa e do trabalho ao mesmo tempo. Não. Se levarmos em consideração, primeiramente, que as pandorinhas estão cada dia mais casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, e levando em consideração que elas também estão querendo um carreirismo muito mais do que ter a maternidade, isso não se sustenta. Uma coisa que eu ouvi do meu professor esses tempos é o fato de que as pandorinhas tendem a colocar mais dinheiro no lar. E ele usa aquele shame de que quando o homem tem dinheiro sobrando, ele vai comprar cachaça. É aquele shame, é aquele... como é que é? Aquele preconceito de que todo cara só pensa no bem bom e em encher o gogó. É uma tentativa de depreciar os caras. E uma outra coisa que assim, ele falou, eu percebi e tal, e eu só não falei, eu tive que fazer toda uma maquiada lá, foi o fato de que, elas ajudam mais na casa financeiramente falando. Mas se, levando em consideração que elas ganham menos, estatisticamente falando, tanto no líquido quanto no bruto, e tem um motivo para isso acontecer, se é assim, mesmo que elas deem mais valores, o cara continua sendo, no cálculo geral, final, é o cara que continua gastando muito mais dinheiro em casa. Sendo que, estatisticamente falando, as pandorinhas, elas são responsáveis por 80% do controle de 80% dos gastos da família. Elas que controlam o dinheiro que elas recebem dos caras. Tanto é que tem aquele meme, tipo, me dá dinheiro pra dizer que eu não preciso de homem? Quem lembra desse meme? Então, assim, essa pandorinha dizer, tipo, queremos igualdade intelectual, trabalhista e judicial, de primeira pode parecer, tá bom e tal, não. De primeira só parece, mas se você analisar a fundo, é puro suco de hipocrisia e misandria. Levando em consideração que teve um herói que foi lá e não baixou a cabeça e ele falou: vocês têm
instituições próprias, vocês têm leis de proteção próprias, vocês têm assistencialismos próprios, vocês sofrem menos, vocês têm mais ajuda socialmente falando, mais defesa. De tipo, o pessoal falando, você só tá mentindo, tá distorcendo os fatos, nananá. Tá dizendo, eles têm medo da gente. Nós não temos medo de vocês. Se homens realmente tivessem medo de Pandorinhas, eles estariam oprimindo elas a mão de ferro. Nem coisa não, é a mão de ferro. Porque é isso que os opressores, quando têm medo dos oprimidos, fazem. Eles oprimem a mão de ferro. Jugo de ferro, pesado. Só que não é o que está acontecendo. A maior parte das ditas conquistas femimimi foram otorgadas por caras. As próprias matriarcas do femimimi tinham que admitir de que tudo que elas conseguiam, elas não conseguiam pelo poder delas, mas sim porque os homens davam de bandeja. Tanto que você quer ver uma femimimi gelar a espinha, quando ela estiver falando das conquistas femimimi, tu diz assim, tu sabe muito bem que quem deu esse negócio foram os homens, né? E que se a gente quiser, a gente também tira. Você vai ver o rosto dela ou ficar em ódio puro ou ela gelar a espinha. Pô, ela já tem um caminhão de assistencialismos, de privilégios, de defesas jurídicas. Sem falar na quantidade de coisas sociais que ela já tem, que é o que sobrou do tradicionalismo anterior, antes do femimimi. Porque essa foi uma das coisas que fez o movimento do MDH continuar existindo, o fato de que elas, beleza, ganharam os direitos, mas as benéfices tradicionais não foram cortadas, elas continuaram recebendo. Se você quer igualdade, tenha que ter igualdade em tudo. Porque se só é igual aonde lhe beneficia, não é igualdade, é privilégio. E valeu aí, Meruem, por mandar o link desse vídeo aí. Muito obrigado, meu companheiro. Valeu mesmo. Aqui é o Caminho Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!